Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos acompanhar mais um debate sobre a partida entre Bragantino e Santos. Santos com uma vitória muito importante fora de casa, venceu o Bragantino no estádio Nabi Abichedid, venceu por 2-0 e agora o Santos ocupa a 11ª colocação com 43 pontos e o Santos está na briga pela Libertadores, está na briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Galera, eu separei um corte do programa F360 falando tudo sobre esse jogo entre Santos e Bragantino. Galera, bora acompanhar, lembrando o link vai estar na descrição, Crédito Total ESPN do Grupo Disney. Não esquece aí, galera, você que tá chegando, é novo, vai deixando o seu like para fortalecer nosso canal, continuar sendo impulsionado. E se você não é inscrito, se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal. Esse aí foi o lance mais terrível de todos do Bragantino. Mas o Bragantino produziu até chegar nesse nível aí do lance do Evangelista. E teve a conivência da arbitragem. Vou passar para você. Teve a conivência da arbitragem. A arbitragem foi conivente com a violência que a gente viu no gramado no primeiro tempo e no segundo tempo, principalmente por parte do Bragantino. Ainda assim, o Santos teve 4 amarelos, né? Só no primeiro tempo teve 4 amarelos. E aí aquela história. O Ângelo vai comemorar, tomou amarelo. Claro, é a regra. Não tem jeito, é a regra. Uma regra ridícula. Mas é uma loucura, porque o cara vai comemorar, tomar amarelo, e uma série de lances ali que era para aplicar cartão, ou amarelo ou vermelho, aí o árbitro, não, tá tudo bem, é assim que eu gosto. Uma vergonha essa arbitragem ontem. Vai lá, Bel. Eu acho também uma vergonha, não sei se é um exagero, mas acho que dá para dizer assim, a campanha do Bragantino, um time que investiu tanto desde o ano passado, mais de 100 milhões só em 2021 em reforços, e fazer uma campanha dessa. Um time que tem estrutura, que paga em dia, que investiu. Foi uma campanha muito ruim na Libertadores e no Campeonato Brasileiro com 38 pontos. Na Copa do Brasil. E o futebol, e o tempo de trabalho também do Barbieri, né, sendo mantido. E o futebol que o Bragantino apresentou ou deixou de apresentar ontem também é uma vergonha. Com muita pancada, muita violência. Gols perdidos, é verdade, no segundo tempo. Mas eu acho que poderia fazer mais com o que tem o Bragantino. Sobre o Santos, mais uma vez, a base salva. Isso aí. A base salva. Mas teve o gol do Camacho. O Camacho fez um bom jogo ontem no segundo tempo. Lucas Braga, mais uma vez. Viu vocês corneteiros que ficam falando mal do Lucas Braga? Olha aí. Olha, eu vou te falar, eu não suporto essas pessoas que falam mal do Lucas Braga. Nunca criticou, impressionante. Né? Nunca criticou. Nunca. Mas você vê, ele dá assistência para o Camacho no primeiro gol, né? Aliás, foi um belo gol do Santos. E quando eu digo a base salva, como eu já tinha dito na semana passada ou retrasada, quase todas as vitórias do Santos no Brasileiro, ou muitas, com lances protagonizados por Ângelo, por Marcos Leonardo, que saiu machucado ontem. João Paulo. O primeiro gol ontem começa com uma roubada de bola do Lucas Barbosa. Isso. João Paulo também é da base, bem lembrado pela Nath. Ed Carlos titular. Ed Carlos tem entrado bem ali no meio de campo. O Orlando, ele tem mudado ali, tentado diferentes escalações para acertar um meio-campo que é difícil de acertar. Tentou o Luan, uns 2 ou 3 jogos, não deu certo. O Carabarral, acho que antes do Orlando já tinham tentado, que foi uma das contratações, não deu certo. E ele está tentando. O Ed Carlos, menino da base, que inclusive estava na Copinha, né? Tem jogado bem. Então, resumindo, mais uma vez, a base se destacando muito mais do que as contratações. O Santos não vai ser mais rebaixado? Ótimo, torcida comemora, tem que comemorar mesmo. Porque o futebol jogado talvez merecesse algo pior, mas tem que pensar já no ano que vem. E para o ano que vem, o Santos tem que fazer mais, para não passar o que passou no Paulistão, nos 2 últimos, no que vem vai ser mais difícil. De novo. No que vem vai ser mais difícil, já falei aqui várias vezes. Está subindo aí o Cruzeiro, está subindo Bahia, Grêmio, Vasco está subindo. E aí vai chegar na Série A ano que vem, vai ser mais complicado ainda. Mas é curioso como muda o discurso, né? Algumas semanas o Santos vai lutar contra o rebaixamento até o final. Mas é isso aí. Esse time é para lutou contra o rebaixamento. Lutou? Em momento nenhum lutou contra o rebaixamento. O Santos chegou agora a 43 pontos na 32ª rodada. Não lutou contra o rebaixamento? Hora nenhuma o Santos correu risco, vamos ser francos. Não correu risco? Risco? Não. Não tinha risco de rebaixamento, Santos?
O Santos ficou um monte de jogos aí sem vencer, foi para a parte de baixo da tabela, não correu risco? Não correu risco. Nenhum? Você acha que o Santos não correu risco contra o rebaixamento? Não, a campanha do Santos... Segura? Com o segundo turno que o Santos... Até o jogo contra o Juventude, a campanha do Santos no segundo turno era péssima. Não, mas a campanha do Santos é proporcional ao time, ao elenco, meio de tabela. Agora, para rebaixamento, tem muito, mas muito time pior que o Santos. Você acha que o torcedor do Santos exagerou? Não. Que tem time pior que o Santos, isso aí é o ponto. Não, então. Cuiabá, Avaí, Juventude, os que estão lá. E por causa desses times, o Santos, hora nenhuma, correu risco. Tem outro torcedor não tem direito de ficar indignado com a campanha do clube? Claro, pode. Pela tradição. Claro, pode ser muito melhor, mas eu não vejo que o Santos, nesse campeonato, correu um risco real de ser rebaixado pela baixa concorrência. É claro que precisa, pela tradição do Santos, se organizar mais, financeiramente. O Vasco também não correu o risco de ficar fora do G4 na Série B. Ah, não. Não. A concorrência do Vasco está mais pesada do que o rebaixamento do Santos. Sei não, hein? Será que não exagerou também? Não, do Vasco? Saiu do G4, ficou lá o tempo todo. Pô, mas eu exagerei quando eu disse... entrou no Z4, né? Quando eu disse que, mais uma vez, a base salva, eu exagerei, na opinião de vocês? Não, eu já falei semana passada. Semana passada, o Santos consegue se manter na elite do futebol brasileiro e do Campeonato Paulista, apesar de todos os problemas administrativos que teve, por causa da base. De novo, você citou os nomes aí. E a gente pode falar de outros, inclusive dos últimos 2 anos, é isso. Aliás, tradição de base do Santos, com certeza. Mas é o que tem segurado, o Santos, porque treinador já teve vários, diretor de futebol já teve vários, presidente aí já teve vários. Camisa um melhor, 10. outro pior, etc. Ricardo Goulart saiu do Santos, a gente esquece. Ricardo Goulart, Luan, enfim... Né? Contratações pesadas, mas de nome e tal. Pelos reforços, Diego Tardelli, veio o Diego Tardelli, veio o Ricardo Goulart, veio o Luan, veio o Johan Júlio, Angulo, sabe, nada disso resolveu. O que resolveu foi a base do Santos. Então, parabéns a esses meninos. A gente também critica porque eles oscilam e é absolutamente natural. Oscilam em clube grande que está bem estabilizado, que dirá num time que fica brigando contra o rebaixamento. Então eles oscilam, normal. Toda hora. Exatamente, que muda de técnico toda hora. Então é o seguinte, parabéns aos meninos do Santos, deste ano, do ano passado, do ano retrasado. Parabéns a esses meninos, porque são eles que estão segurando o Santos ainda na elite do futebol brasileiro e do futebol paulista. Basicamente é isso. Agora, realmente, precisa definir diretor de futebol, precisa definir treinador já para o ano que vem, para saber qual o rumo do Santos, como é que está o caixa, aonde vai poder investir, porque tem que dar uma equilibrada, limpa no elenco, dá uma olhada em umas peças que tem que ser emprestada, porque não dá, né? Talvez não consiga vender pelo que pagou, talvez empreste, divide salário, aquela coisa, né? Tem que dar uma olhada, porque precisa limpar também alguns elementos ali desse elenco. O grande problema do Santos é política e interesse acima do clube. Isso. O grande problema do Santos é esse. Porque a partir do momento que a ideia da diretoria que assumiu por voto dos seus sócios, a partir do momento que a diretoria assume e fala, o negócio é o seguinte, nós iremos equalizar as contas do clube e o que a gente tem para investir é isso, que é pouco para o futebol hoje ser competitivo. Então, qual é... Ô, fulano, você que está vindo aqui, seja lá os últimos 8 que passaram pelo Santos técnico, o que eu tenho é isso aqui, como fizeram com o Leão em 2002, dadas as devidas proporções. Sim. O que eu tenho é isso aqui. Você aceita isso aqui? Não adianta você me dizer que você precisa de um volante. Eu tenho na base isso, mas aí você tem um diretor de futebol, um gerente de futebol, que fala, fulano não serve, não vai renovar por isso. O Ed Carlos estava encostado depois da Copinha. Sim. O Santos num total de nulo no meio de campo. Não tinha um tipo de criatividade e tinha no Ed Carlos, apesar das deficiências dele, técnica que ele tem, principalmente de mobilidade, ele é um jogador que, para esse meio do campo que o Santos tinha no início da temporada, ele era fundamental. Porque apesar dele não ter essa toda a técnica que se espera de um meio de campo do Santos, há quanto tempo o Santos não tem um camisa 10? De ofício, de função, para articular, para ser esse jogador que pensa, que roda a engrenagem, que faz o jogo acontecer, que acelera uma bola, que diminui a aceleração de um jogo. Não tem. Então tinha no Ed Carlos a opção, não vai. Aí tinha o lateral que eu já esqueci, que jogou como capitão na Copinha, esqueci o nome dele. Lucas Pires? Não, Lucas Pires foi o que subiu, o outro. Direito, né? O que jogava na direita, um cabelo claro. Também não vou lembrar o nome dele.
O Santos no total de ninguém na lateral. Há muito tempo que já vem sofrendo com isso. O que faz? O menino vai embora, não renova com o menino. Então, assim, a política e os interesses pessoais deixam o Santos na situação em que está, além de todo o roubo que a gente já viu. A base salva sim. Para a temporada que vem, tem que ter uma ideia diferente, tem que pensar muito nisso. Quem você vai trazer no mercado? Hoje, técnico no mercado, desculpa, William, não tem. Quem tem hoje, difícil. Bom, que você diga realmente que vai assumir, dadas as dificuldades do Santos, trabalhar com essa molecada, porque o Santos não vai investir tanto para contratar, tem salários altos. Quem o Santos vai contratar para assumir essa bronca? Então... E dessa vez a base salvou ainda mais, porque o técnico que... É da base, veio da base. Exatamente. E ele usa o que tem em casa. Outra coisa que a gente precisa falar aqui é o seguinte, essas mudanças de treinadores acarreta esse tipo de coisa. O treinador vem para o bus, eu quero o jogador A, B, C e D. Aí vem. Aí não dá certo, o cara vai embora, o jogador fica aí. Então já é o primeiro ponto. Outra coisa, o Santos não é centro de reabilitação de ex-atleta. Tá? O Santos não é centro de reabilitação de ex-atleta. A carência de um nome pesado, a carência de um cara que outrora definiu, mas que hoje não é mais a mesma coisa, leva o Santos a fazer algumas contratações, mesmo que você olha, mas no custo-benefício ele vale a pena. Quem sabe ajuda, mas é um negócio aqui porque tem um investidor ou porque o outro clube vai pagar 90% do salário e tal. Estou falando de quem? Tardelli chegou a ajudar em algum momento ali na briga contra o rebaixamento, mas, sinceramente, Ricardo Goulart e agora o Luan. Isso é uma brincadeira, Luan, hein? O Luan, vou te falar uma coisa, vários treinadores... Né? Passou por vários treinadores no Corinthians. Bom, vamos voltar para o Grêmio. Renato Gaúcho, tido como um cara que recupera e tal, que recuperou Cortez, Léo Moura, Jael, não sei o quê, papapá. Chegou uma hora que nem ele conseguia mais, nem ele queria mais. Desistiu. Largou. Aí o Luan vai para o Corinthians. Aí, olha, passaram vários treinadores também. O Luan lá, o último agora, o Vitor Pereira. Passou Mancini, passou Thiago Nunes, passou Silvinho, passou agora o Vitor Pereira, nada. Aí ele vai para o Santos. O treinador de todos esses treinadores, né, pelos quais o Luan passou, o mais inexperiente é o Orlando. Sim. É o mais inexperiente, menos até que o Silvinho. Tem menos experiência até que o Silvinho, sem dúvida nenhuma. Nem ele está escalando o Luan, né? Então, assim... Chegou a dar chance, né? Chegou a dar chance e, olha, fora do jogo de deu ontem, deu chance e não agradou. Esses caras acompanham, além do jogo, das oportunidades, acompanham o dia a dia. Sim. E me parece que o dia a dia do Luan, por mais que tenha um comprometimento, fala que é comprometido, que é legal de grupo e tal, que não tem problema e tudo, né? Mas, pelo visto, o dia a dia não está agradando. Então, o Luan... Pelo visto, vai voltar para o Corinthians. Eu não sei o que o Corinthians vai fazer. Ainda reclamou quando foi substituído. Exatamente. Ainda não ajuda nada o ambiente. Cristiano Ronaldo faz isso às vezes. Reclamar. Mas o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo e Luan na mesma frase. O Luan ele não foi nem relacionado para a partida de ontem, está com uma mialgia. Então. Aí, de novo. Mas no Corinthians também toda hora, né? Não era relacionado por isso, por aquilo. Vamos ouvir o Caco? Porque a gente falou pra caramba. Não, o Breler falou pouco. Eu falei pouco. Concordando, discordando, balançando a cabeça pra lá e pra cá. Falei pra caramba. O senhor falou, foi um desabafo. Esse assunto mexe um pouco com o meu coração. Boa tarde, Caco, tudo bem? Tudo bem, William. Não concordo muito com o que vocês falaram e uma coisa que sempre levo em conta é a política de futebol do Santos totalmente errada, né? Equivocada nessas contratações de figurões. Parece que sempre tem que ter um jogador de nome, de renome, mas o indicado nunca é a melhor opção, né? Fica um remendão. Os garotos da base do Santos, os meninos da Vila, que sempre acabam dando conta do recado, muitos deles, numa responsabilidade muito alta, mas estão indo muito bem, até sem o Lucas Braga, ou o Marcos Leonardo, na verdade, que machucou no início, falar um pouco disso, que o Bragantino bateu demais, apenas esse detalhe. Mas como o time do Santos consegue se reerguer com os garotos? Mas falta a política de futebol. Na tabela, eu concordo com o Breler, o Santos não correu riscos, mas ele tinha a cartilha do rebaixado que preocupava o seu torcedor. Justamente por isso. Traz jogadores que nunca se sabe quando que vai dar certo
mistura com os garotos, troca de técnico a todo momento. Essa é a cartilha do time que vai ser rebaixado. Por isso que o torcedor se preocupava. Mas na tabela não correu riscos. A gente fez a comparação com o Grêmio. O Grêmio, desde o início do ano passado, ficou na zona de rebaixamento. E aí, com toda essa cartilha muito parecida, acabou caindo. E todo mundo falava que não ia cair, né? Tinha uma tabela até boa. É verdade. Exatamente. Então, dessa forma, o Santos estava mais confortável. Acho que o Caco definiu bem. O que o Breler disse é verdade. Se você for ver na pontuação, o Santos nunca ficou lá entre os 4 últimos. Acho que ficou entre 14º e 8º. Ele não chegou a ficar em 16º. Então, gente, mas ele esteve perto e o que o Caco definiu bem. Eu falo da tabela, não é classificação. Ele estava fazendo a cartilha do time rebaixado. Perfeito. Pontuação. Trocas constantes de técnicos, diretor contratações erradas. A cartilha foi cumprida, mas os meninos da base não deixaram. É que os times que, assim, né, não deixaram e também os times que concorriam com o Santos, o campeonato, piores, fazem um esforço danado também. O único que inverteu a situação foi o Fortaleza. Que já tá porque se os outros começam a engatar uma marcha também, aí as coisas iam se complicar. Para Santos, São Paulo e outros times. Botafogo, Bragantino. Mas o fato de ter essa base sólida, uma base que revela constantemente, é uma vantagem para o Santos, porque quantos times conseguem ter o poder de captação do Santos, de revelar talento, de ter gente... E são times que sofrem até para contratar, para montar um elenco. O Santos vira um atrativo até para... Sim, muitos bons jogadores vão jogar no Santos porque eles sabem que vão ter oportunidade lá. O Lucas Pires, por exemplo, sai do Corinthians e vai para o Santos, porque enxerga ali que vai ter uma transição melhor. Então, Carlos foi da base de São Paulo. Por mais que a gente fala, a base está salvando o Santos, mas isso é muita coisa. Ter essa base, é como o nome diz, a base. Já dá uma estrutura para o time que faz com que o Santos, mesmo com contratações equivocadas, problemas de direção, tenha um estofo mínimo para levar bem um campeonato brasileiro e não correr tantos riscos de ser rebaixado. Mas não dá para um time do tamanho e da representatividade do Santos para o futebol mundial pensar que todo ano a base vai salvar. Não dá, não existe essa possibilidade. Você não tem que trabalhar numa margem mínima para erro. O Santos trabalha numa margem mínima para erro há muitos anos, há muitas diretorias. Não dá, né? Aí você complica a situação da galerinha aí que quer jogar futebol. E esse salva é um salva entre aspas, a não ser que o Santos fique satisfeito em disputar os campeonatos para não cair. Se o objetivo do Santos for sempre não cair, então salvou. É óbvio, o Santos no momento vai conseguir brigar com o Flamengo, com o Palmeiras, é difícil. A diferença de investimento é muito grande. Mas precisa terminar o campeonato sempre no meio lá? Não dá. Pode chegar um pouco. Ele fica precisa ser eliminado. A parte de baixo termina no meio. Não. O time do Santos, né, galera? O time tem muita tradição. Um time que já jogou Mundial de Clubes, já venceu várias edições aí da Libertadores, não pode ficar nessa situação que está, né? São péssimas gestões, né? São gestões aí que tá acabando com o futebol. São vários clubes que estão dessa maneira, né? Alguns clubes estão conseguindo retornar ao futebol, né? Se tornando SAF, e o time do Santos não consegue se reabilitar, né? E o time falar sobre o Bragantino que tem um dos técnicos aí com mais tempo de trabalho em um clube, né? No futebol brasileiro, o técnico Maurício Barbieri vem seguindo ainda como técnico do Bragantino. O Bragantino não é de ficar demitindo o técnico, mas eu não acredito que no fim da temporada o Barbieri vai continuar no Bragantino. O Bragantino tem ambições muito maiores e com isso eu acredito que o Bragantino vai atrás de um técnico melhor. Não digo que o Barbieri é um técnico ruim, mas vai procurar um técnico com mais gabarito, né, que possa elevar esse elenco do Bragantino. O Bragantino teve muito altos e baixos esse ano, né, e teve mais baixo do que alto. Então o time do Bragantino precisa pensar sim em um técnico, precisa sim rever algumas contratações que foram feitas, algumas contratações que foram ruins, né, que não somou muito para o time do Bragantino, né, e agora a equipe corre risco até de ficar de fora da próxima Sul-Americana, e isso seria péssimo para o time do Bragantino, que investiu muito dinheiro no elenco e no futebol, né, então precisa disputar competições grandes, senão fica difícil manter essa estrutura, né, com bons jogadores, altos salários. Se não disputa competições que dá retorno, entendeu? Sai muito cedo das competições, isso não pode acontecer. E o Santos, mesma coisa. O Santos, como sempre, né, dependendo da base, né, o Santos precisa contratar jogadores, precisa trazer
novos jogadores. Esse negócio de trazer jogador de nome, jogador que já jogou bem há 6 anos atrás, esquece, isso daí não vale nada não. Isso daí tem que entender que ficou lá atrás, jogou bem há 6 anos atrás, e agora? Tá jogando bem? Não tá, então não vale a pena investir nesses jogadores, é perda de tempo, vai gastar dinheiro, entendeu? E não vai dar retorno. E depois desse jogo aí, né, com esse resultado, o Santos aparece na 11ª colocação, 43 pontos, né? Tá na briga ainda pelo G6 ou G8 do campeonato, que talvez vai virar, pode virar G8, né? G7 ou G8, né? E a equipe tá buscando essa colocação para ano que vem poder disputar a Libertadores, né? Caso o Santos consiga essa vaguinha na Libertadores, eu acredito que o Santos irá fazer algum investimento, irá trazer alguns jogadores aí que possa ser um pouco mais competitivo. E o Bragantino, né, como eu disse, o Bragantino corre risco de ficar fora da Sul-Americana, estacionou na 13ª colocação, tem 38 pontos e ainda tem risco de rebaixamento. Nesse exato momento o Bragantino está a 7 pontos do time do Cuiabá, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Galera, esse foi o vídeo aí do nosso canal. Não esquece, você que está chegando é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.